Sinto o cheiro aí de polêmica no ar, porque esse tema, né, é um pouco polêmico. Sejam bem-vindos a mais um Cinepase no YouTuber. Mais um documentário incrível da HBO. Aborto, histórias contadas por mulheres. Esses documentários da HBO são cada vez melhores. Fui assistir recentemente o documentário Difícil Decisão, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é maravilhoso, principalmente pra você que acha que bandido bom é bandido morto, tá? Esse foi o documentário que eu mais chorei na vida, acho que foi, na verdade, o filme que eu mais chorei na minha vida. E esse, sobre aborto, eu não cheguei a chorar porque não me impactou tanto. Era o que eu esperava, eu achei que fosse ser tenso mesmo, apesar de se passar nos Estados Unidos, que teoricamente é um país um pouco mais liberal, eles enfrentam mais ou menos o mesmo problema que a gente. Em 1973, os Estados Unidos concederam o direito ao aborto. Em 2011, começaram algumas leis de restrição ao aborto. Então agora, os estados podem ter, no máximo, uma clínica de aborto. Mulheres têm que viajar muitos quilômetros, muitas horas, para poderem fazer aborto. Então você imagina, a mulher já está nessa situação, que não é muito agradável, né? E ainda tem que viajar, muitas vão sozinhas, mas eles têm essa possibilidade. E lá eles mostram várias histórias contadas por mulheres, algumas contadas por casais também, sobre como eles decidiram fazer aborto. E também contam as histórias das pessoas que são contra o aborto, quais são as justificativas que as motivam a serem contra o aborto. Lá rola uma espécie de manifestação na frente das clínicas que fazem aborto. Quando elas chegam lá, as pessoas que são contra o aborto, que são, né, das associações aí, né, contra o aborto, começam a fazer manifestação, fica chamando, assassino, assassina, que você tá matando uma criança, e coloca umas fotos assim, sabe, de bebês abortados, que assim, é de chocar. Uma pressão psicológica, sabe, que eles fazem. Eu não sei se eles conseguem converter alguém com essas atitudes. Tudo isso que eu vou falar aqui tem histórias que comprovam que isso acontece. A questão que mais aparece é a questão financeira. Então, muitas mulheres fazem aborto porque não tem como criar uma criança. Isso eu acredito que seja um problema governamental, sabe? O que o governo poderia oferecer para que não fosse abortada a criança e a criança fosse criada de uma forma humana, né? A opção é a adoção, que é a opção que o pessoal que é contra o aborto dá. Só que o problema é que o processo de adoção não é tão simples assim. Tem lá uma história de uma mulher, ela tinha ganhado uma bolsa em uma universidade para jogar basquete, só que nesse momento ela ficou grávida, não quis abortar, mas ela decidiu entregar para adoção. Porém, no processo da adoção, o pai da criança, com quem ela não estava, meio que colocou uns empecilhos, sabe? Não quis que a mãe entregasse para adoção, mas também não quis cuidar. E aí a assistente social e os pais adotivos acharam melhor não dar prosseguimento ao processo de adoção por causa do pai. Mostra o depoimento da mãe, falando que, se ela pudesse voltar para trás, ela teria abortado, porque ela não queria ser mãe. E ela perdeu uma oportunidade na vida dela. Cara, isso é super forte, sabe? Imagina como uma criança vai crescer nesse ambiente. Outro motivo são doenças com o feto ou com a mãe. Tem lá também uma situação em que a mãe tinha gerado um filho com síndrome da banda amniótica, que os membros não são formados, inclusive o cérebro também não é formado. Então, quando a mãe dá à luz, na verdade o filho tem 0 chances de sobreviver. E aí você imagina a mãe ter uma gestação de 9 meses e saber que não vai poder conviver com o filho. Curiosamente, ontem eu tava lá no meu Twitter e aí o Whindersson Nunes, eu acertei o Whindersson e errei o Nunes, olha só que beleza, retweetou um thread, né, que o pessoal fala thread, né, tipo uma história dividida em vários tweets de 140 caracteres, de uma menina que conta o que aconteceu com ela este ano. Ela ficou grávida, daí o pai não quis assumir, ela decidiu ter o filho, mas aí ela descobriu que ela tinha uma doença que mais ou menos
parecido com essa síndrome da banda amniótica. E aí, aqui no Brasil, ela não conseguiria abortar, mesmo os médicos falando que o filho teria 0 chances de sobreviver. E ela teve que ir para outro país para tirar o filho, né? É uma questão de saúde, sabe? O aborto também. Não é só, não quero teu filho. Imagina a saúde psicológica da mulher nisso. O terceiro motivo que eu queria destacar, pelo qual as mulheres optam por fazer o aborto, é também a relação com o pai da criança. Tem um depoimento de uma mulher que diz que, fazendo o aborto, ela evitou um desastre. Então você imagina como seria se ela tivesse o filho, né? A gente não pode julgar nenhuma mulher. Cada gestação é única, cada relação é única e cada decisão de fazer um aborto ou não é única. E aí tem as justificativas de quem é contra o aborto. Na maioria das vezes estão relacionadas com uma questão espiritual e religiosa. A maioria tem medo de uma punição de Deus. A maioria diz que Deus que gerou aquela criança e, portanto, o homem não tem o direito de tirá-la. E aí, caso o homem atire, Deus vai punir. Uma outra justificativa é que elas são a favor da vida. Então, no momento em que a criança gerada já é gerada uma vida e, portanto, quem realiza o aborto é um assassino. Então, o que dá para perceber é que essas pessoas que se colocam contra o aborto estão preocupadas com a parte espiritual, mais do que com a saúde da mulher e com o desenvolvimento da sociedade. Uma coisa que faz muito sentido para quem é contra o aborto, que eu concordo, é que em muitos casos o aborto é realizado por medo, insegurança e falta de diálogo. Então, geralmente entre adolescentes, elas têm medo de contar para os pais que estão grávidas. Não tem diálogo dentro de casa. Elas têm uma insegurança de ser mãe tão jovem. Elas têm uma insegurança de chegar na escola e sofrer bullying. Que isso acontece. Tem também um caso em que uma menina de 16 anos fica grávida e aí lá na escola ela ouve: ah, você vai participar do programa Grávida aos 16? Então, eles precisam de um apoio psicológico, de um apoio moral. Quando as justificativas são essas, se existe um apoio moral e um apoio psicológico, fica muito mais fácil da mulher se sentir segura para ser mãe. Então a gente sai desse documentário, assim como da maioria dos documentários, né, sem uma resposta, sem certezas, a gente sai refletindo. E uma das reflexões que eu fiz é que as pessoas que se dizem a favor da vida, portanto contra o aborto, será que elas são contra também a pena de morte? Será que elas são, no caso do Brasil, a favor das ações realizadas na Cracolândia, especialmente, né, as pessoas que moram aqui em São Paulo? Será que elas são a favor da vida mesmo? Será que quando essa criança cresce em um ambiente de vulnerabilidade social e acabam às vezes entrando para o crime, entrando para as drogas, as pessoas vão falar: tem que metralhar todo mundo que está aí na favela, tem que entrar na Cracolândia metralhando, e ao mesmo tempo foi contra o aborto? Então vamos pensar que vida que é essa que a gente é a favor, né? E eu também finalizo aqui com uma provocação. O Brasil, será que está preparado para uma descriminalização do aborto ou para uma legalização do aborto? Investir em clínicas de aborto pode ser muito mais barato do que investir na formação de um cidadão. A gente sabe aí que tem uma galera que não se preocupa muito, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade e aí de repente vão até incentivar o aborto, sabe? Ou fazer abortos que não são necessários para que o governo gaste menos com essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então é um assunto muito delicado, eu acho muito difícil a gente conseguir chegar a uma conclusão assistindo a um documentário ou tendo conversas de bar. Tem que ter uma conversa com pessoas especializadas, mas vale muito a pena. O documentário vai estrear no dia 23 de outubro de 2017 na HBO, mas depois você pode também assistir pela HBO Go. É maravilhoso. Aborto, histórias contadas por mulheres. Então, se você gostou, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe e aí vamos dialogando. Tchau, tchau! Gente, tá maravilhoso isso aqui, ó. Tá abençoado esse vídeo com o helicóptero passando.
Terceira vez que tô gravando isso aqui, gente. Não vai parar não, né? Tá um barulho infernal hoje. Alô?